minha galerinha, é isso aí, como eu sempre prometo aí para vocês, né? Chegando aqui com aquela aula, hoje só questões, eu vou trazer para vocês aí 20 questões as mais cobradas na prova teórica do Detran. É o nosso top 20, aquele top 20 que eu sempre trago para vocês da atualidade. Estamos agora entrando aí na atualidade do Detran, atualizadíssimo. Você que vai fazer a prova essa semana, você já atualiza curtindo o nosso vídeo, assistindo a aula como resolve essas questões, beleza? Desde já eu peço a você que deixe seu like. É isso aí, gente, vocês que fazem desse canal aquele canal da aprovação. Quero deixar o meu forte abraço a todos vocês. Obrigado a todos aí, né, que tem deixado aí o nosso canal cada vez mais, como se diz, ajudando as pessoas que estão nesse processo de habilitação, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, né, professor? Vamos lá, as questões mais cobradas aí no Detran, né? Beleza? Então vou trazer para vocês aquelas questões mais que caem na prova do Detran. Dessas 20 questões, com certeza, você vai ter questões aí na sua prova, beleza? Então vamos lá, top 20 questões mais cobradas na prova do Detran. Ei, rapaz, olha só, não é para ninguém, né? Então, olha lá. Professor Moraes, que já vem na estrada aí, né? Vocês já conhecem aí. E quando eu saio da plataforma, eu já digo, olha, eu vou deixar essa aula lá para vocês em questões. Todo esse assunto que a gente estuda na plataforma, pelo manual do condutor, a gente traz em questões para ficar de mais fácil entendimento, beleza? Então vem com a gente, vamos lá. Vamos trazer aqui as nossas questões, é isso aí. Vamos lá. Nossa primeira questão, né? A primeira questão, ela vem falando sobre o CETRAN, né? Olha só, professor, falando sobre o CETRAN, a gente tem aqui o presidente do CETRAN. Ele é nomeado, lógico, é um cargo comissionado, né? Então, quem vai fazer essa nomeação? O que é o CETRAN? Primeiramente, o CETRAN é o órgão do Estado, o Conselho Estadual de Trânsito, né? Então, quando se tratar aqui de CETRAN, né? Quando a gente traz aqui o nosso CETRAN, a gente vai ter o Conselho Estadual de Trânsito. Nosso Conselho Estadual de Trânsito. Lembrando que para o nosso Código de Trânsito brasileiro, a gente tem os órgãos normativos, né? A letra C, CONTRAN, CETRAN e o CONTRADIF, que é o Conselho Estadual de Trânsito lá do Distrito Federal, né? Isso aqui já é uma questãozinha que pode cair na prova de vocês. Vamos lá! Tempinho para você responder a questão. Sei que você já respondeu aí, que você, afiadíssimo, quando sai da nossa plataforma, já diz, olha, quem nomeia, se é estadual, será que é o ministro dos Transportes, o governador, ou pelo presidente da República, ou pela Câmara dos Deputados? Gente, por eliminação, se é estadual, né, Conselho Estadual de Trânsito, aqui, ó, Conselho Estadual de Trânsito, né? TRAN quer dizer trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, você com certeza acertou e é nomeado pelo governador. Então aí, a nossa questãozinha, a nossa resposta, letra B, da nossa primeira questão, beleza? Uma questãozinha que cai na prova, às vezes, só para você não fechar as 40 questões, beleza? Vamos lá! Aquela questãozinha que vem aí de primeiros socorros. Olha aí, a questão de primeiros socorros, quando eu vou trazer aqui, afastar os curiosos, né? Desligar o motor do veículo envolvido, né, ali no acidente sinistro, né? E orientar para que não fumem no local. É uma ação do socorrista no caso de, né? Vamos lá, afastar curiosos. Olha, já vai lá primeiro, lembrando que a primeira coisa que se faz em um sinistro de trânsito é sinalizar, né? Nossos primeiros socorros a gente vai trazer sinalizar. Primeira coisa que se faz em um sinistro de trânsito, né? Ah, professor, que legal, reprisando aqui as aulas de primeiros socorros, né? Aquele mistão que a gente vai fazer aqui. Então, beleza, olha o mistão aí pra gente ir pra prova do Detran já afiadíssimo, né? Então, afastar curiosos, desligar o motor do veículo, nossa, né? O motor do veículo envolvido e orientar para que não fumem no local. É uma ação do socorrista no caso de letra A, atropelamento, letra B, derramamento de combustível, letra
C, obstáculo na pista. Letra D, cabos de eletricidade, né? Gente, é um pouquinho... essa daqui é um pouquinho mais complexa, primeiros socorros. Mas olha só, afastar os curiosos, né? Será que no atropelamento tem como afastar ali os curiosos, né? Há um risco, sim, deveria se afastar, né? Mas vamos aqui para a questão de lógica. Derramamento de combustível. Eu devo afastar os curiosos? Sim. Eu devo desligar o motor do veículo? Lógico, né? E orientar para que não fume no local? Oh. Obstáculo na pista. Cabe ela aqui? E cabos de eletricidade caindo no local? Afastar os curiosos? Sim, né? Desligar o motor do veículo? Sim, né? Talvez. Mas você não vai se aproximar. Então, olha lá, fica um pouco sem lógica. E orientar para que não fume, qual é a que caberia aqui? Qual é que você marcaria? Tenho certeza que você marcou também assim a letra B, né? Então, aí o nosso gabarito, letra B. Olha, legal, legal, legal. Professor, vamos rapidez, rapidez. Eu quero um videozinho rapidez para que a gente chegue lá na prova com aquela velocidade 2, né? Para resolver. Vamos para a nossa questão número 3. Ó, mais aqui uma de meio ambiente, né? Primeiros socorros e agora meio ambiente. Então a gente vem trazendo aí uma de legislação, uma de primeiros socorros e agora meio ambiente. Tratando da diazina, né? Gente, quando ele trata aqui a diazina, né? A diazina, ela vai trazer aqui uma de meio ambiente, cidadania. Então ele traz a diazina, é um gás expelido pelos motores movidos a eletricidade, gasolina, álcool ou diesel. Gente, olha, diazina, né? O próprio nome já vem, diazina. Então você marcaria o quê? Lógico, lógico, né, professor? Questãozinha aí dada pelo Detran, mas que cai. Quem me manda essas questões são os meus alunos, né? Ó, professor, falou lá de diazina, né? Então, quando se tratou de diazina, eu vou ligar a diazina, né? E eu falei que vocês prestassem atenção, que caía na prova, e olha aí o que o aluno me mandou aqui, né? Obrigadão aí para meu parceiro, meu colega, meu aluno nota 10, né? Um aluno aí acertando várias questões na prova e me mandou aí, olha o diesel diazina. Então, caiu na prova do Detran, já era, né, meu irmão? Olha só para você que facilidade aqui no nosso canal. Vamos para o nosso item número 4, né? Aí trazendo uma sobre placas, né? A nossa placas de advertência. Vamos trazer placas de advertência para você, beleza? Gente, trazendo aqui as placas de advertência, eu vou sair aqui um pouquinho para você ver a placa, né? Para não ficar aí atrapalhando a placa. E aí diz: altura máxima permitida, né? Largura mínima permitida, peso máximo permitido, né? Ou altura limitada, né? Ficou aqui até diferente aqui o D, né? Será que esse D é a nossa alternativa? O professor deu uma erradinha aí, né? Será que é a nossa? Mas tem altura máxima. Pode ser aí uma pegadinha, né, gente? E tem largura. Vamos lá resolver a questãozinha aí para vocês. Quando se tratar dessa placa de advertência, a gente vai trazer aquela placa que tem o Azinho, né, gente? Ó, o Azinho, né, que é de advertência A e alguma coisa. Essa placa, ela é a A37, né? A37. A placa A37. O que significa essa placa A37? Professor, lá na plataforma você falou que quando é em cima que é a altura, né? Então eu já vou descartar aqui, eu já vou descartar quais? Vou descartar a letra B, não pode ser letra B, e não pode ser letra C, porque fala de peso. Então, fiquei em dúvida ainda em altura máxima permitida ou altura limitada. E aí, nós vamos para a nossa placa de advertência A37, que é essa que eu estou falando, que ela adverte o condutor de quê? De existência adiante de uma restrição de altura máxima do veículo, com ou sem carga, né? Então vai ser a altura do veículo com ou sem carga, a altura máxima
do veículo. E aí você já marcou, eu tenho certeza que você marcou a altura máxima permitida, mas ela está advertindo que logo à frente tem a placa, ela vai advertir o condutor da existência adiante de restrição de altura máxima do veículo com ou sem carga. Então, a altura limitada do veículo, a altura máxima permitida. Será que é a altura máxima permitida? Gente, é a altura limitada, né? Então, aqui é a altura limitada, nosso gabarito letra D. Eu sei que você confundiu um pouquinho aí, mas a nossa placa aqui, A37, né? O Azinho quer dizer advertência, A37 trata-se da placa de altura limitada. Ah, professor, e como seria se fosse a altura máxima limitada? Vamos aproveitar aqui o gancho, né? Vamos trazer aqui, se fosse a letra A, seria aqui, teria esse mesmo quadro, mas seria uma placa de regulamentação. Essa placa seria, no caso, aí a nossa R15, né? Então, ela seria R, porque é de regulamentação, seria R15. Então, seria a R15, né? Olha aí, professor, já mais uma questão que possa cair na minha prova, se for sobre placa. O Rzinho quer dizer regulamentação, a placa seria R15. Teria o 4 aqui também, mas vai ter lá, esse 4 quer dizer altura, né? Mas pode ser qualquer altura que esteja lá limitada, beleza? Pode ser qualquer altura que esteja lá limitando, 5 metros, 6 metros, 3 metros, né? Então vai ter lá qualquer que seja a altura. Nossa, que coisa péssima, né? Então, metro seria de regulamentação, beleza? Tá aí a nossa resposta, altura limitada, falando da nossa quarta questão, beleza? Quinta questão, vamos lá. Quinta questão, professor. A quinta questão, ela vai trazer que é obrigatório o uso do cinto de segurança, né? Trazendo aqui a legislação, obrigatório o uso, falando de cinto de segurança para condutor, passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo... Aí ficou fácil. Porque eu sempre falo para vocês quem é que regulamenta as leis. Quem faz as leis são os vereadores, são os prefeitos, são os governadores. Quem faz os deputados, quem regulamenta, né? Qual é o órgão? Sistema Nacional de Trânsito. Ele regulamenta, seria todos os órgãos. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, é só o Estado. Nenhuma das alternativas ou pelo CONTRAN. E aí, galerinha, marcaram o quê? Tenho certeza que vocês sabem que isso está lá no trecho do nosso artigo, né, quando ele trata sobre a questão do trânsito, né, quando ele traz salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN, né? Então, fácil aí para vocês. O CONTRAN é quem faz essa regulamentação. Na verdade, ele traz aqui o trecho, né, do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiro em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Por isso que quando a gente está vendo lá o nosso manual, eu sempre vou trazendo para vocês a questão do manual, para que você tenha o conhecimento ali de qualquer local, pode sair, de qualquer parte do texto pode sair uma questão sobre para a legislação de trânsito, certo? De qualquer lugar. Então aqui ele pega um texto, né, do artigo do CTB e aí ele traz só o complemento. O trecho ele vem justamente falando sobre a regulamentação, falando sobre o cinto de segurança, certo? Então quando ele traz esse texto, ele já vai regulamentar aqui para vocês, trazendo só o complemento. Então, quem é que regulamenta? Pelo CONTRAN. Então, vai ser, se você lá no artigo 67 deixar de usar o cinto de segurança, é uma infração de natureza grave, né? Quando falar de cinto de segurança, se você deixar de usar, é uma infração de natureza grave, né? Lembrando que esse cinto de comprovada segurança, né? Ali reconhecida a segurança no trânsito ali. Então, a eficiência... o uso é obrigatório em todas as vias do território nacional, né? Deve ser utilizado ali por condutor e passageiros. Condutor e passageiros, não esqueça, né? Então ele traz lá várias dicas sobre o nosso cinto de segurança, beleza? Então aí a nossa quinta questão falando sobre o cinto de segurança, muito importante para que você leve aí para a sua prova essas informações, beleza? Gente,
Olha só, rápido, porque é uma revisão que eu quero trazer para vocês. Não esqueça sempre de fazer uma inspeção nesse cinto, né? Quando se tratar aqui do cinto de segurança, faça aquela inspeção, né? Sempre veja se os cintos não têm cortes, né? Para não se romperem ali no caso de uma emergência. Você vai também conferir sempre, né? Confira se não existe dobras que impeçam a perfeita elasticidade do cinto. E ali teste o travamento do cinto. Você vai testar o funcionamento do cinto e verificar se os cintos dos bancos traseiros ali também estão disponíveis para a utilização de todos os ocupantes, certo? O uso correto do cinto, você vai ajustar ele no seu corpo sem deixar folgas e vai aquela faixa que deve ficar abaixo do abdômen, sobretudo para gestantes, né? Cuidado sempre, mas deve usar o cinto de segurança. E a faixa transversal que deve ficar ali no ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço. Não pode tocar o pescoço. Não use presilhas, porque essas presilhas anulam os efeitos do cinto de segurança, beleza? Então aí algumas dicas sobre o cinto de segurança nessa questão a gente já traz. Lembrando outra questãozinha que se cai na prova, qual o cinto mais seguro? O cinto de 3 pontos. Beleza? Canal Trânsito Fácil Online. Se você gostou da questão, já peço que deixe aí o seu like, né? Deixe seu like pra gente aí, para que a gente possa manter esse trabalho, né, gente? Manter aí o trabalho. Peço o like. Deixa o joinha aí pra gente aí, se você estiver vendo o vídeo, não custa nada, se inscreve no canal e compartilha aí, ativa o sininho, sempre que tiver atualizações a gente vai estar gravando aqui para vocês, beleza? Em um acidente, aqui a gente olha, em um acidente vai ser uma questãozinha de primeiros socorros, né? Em um sinistro de trânsito, a vítima está dentro do veículo que tem uma fumaça em seu interior. Olha, tem fumaça, né? Nessa situação, o que fazer após chegar à conclusão que há um risco pessoal? Gente, a gente sabe da omissão de socorro, né? Mas se houver um risco pessoal, não vai ter a questão ali, se houver um risco pessoal em sinistro de trânsito, não vai ter, não vai ser necessário você utilizar desse meio que é prestar socorro. Então, se você chegou à conclusão que há um risco pessoal, não é obrigado, né? Não é obrigado você prestar socorro. Afasta-se rapidamente chamando o resgate, retirar a pessoa de dentro do carro após imobilizá-la da melhor forma possível. Gente, há um risco, né? Olha a lógica, a questão de lógica. Deixar a vítima sentada dentro do carro e oferecer muito leite a ela. Olha a lógica, gente. Tem alguma coisa a ver com isso? Essa letra C, galera, pela madrugada, né? Letra C aqui, olha. Deixar a vítima sentada. Primeiro, não se senta a vítima dentro do carro. Oferecer muito leite, sem lógica. Não tem lógica essa questão. Já descartaria. Aguardando a dissipação, que a fumaça passe, né? Jogar água no veículo e até na vítima para resfriar o local, outra sem lógica. Então veja aqui duas aberrações, né? Feita aqui, gente, o Detran brinca com as questõezinhas dessa para você passar mesmo. Professor, mais duas aí. Afastar-se rapidamente chamando o resgate ou retirar a pessoa de dentro do carro após imobilizá-la da melhor forma possível. E aí, já marcou a sua questãozinha? Vamos lá? Qual é a nossa questão? Vamos lá, gente. Afastar-se rapidamente chamando o resgate, né? Porque há um risco pessoal, ou retirar a pessoa de dentro do carro. Vamos lá. Afastar-se rapidamente chamando o resgate. Chamar o resgate, você está prestando socorro, né? Nesse caso. Mas há um risco pessoal. Se há um risco pessoal, você for imobilizar a vítima, retirar a pessoa de dentro do carro, após imobilizar, esse tempo de imobilizar, há o risco, então você pode haver uma explosão e você acabar ali se envolvendo, né? Então, afastar-se rapidamente chamando o resgate, porque há um risco. Então, você vai prestar socorro. O simples fato de você prestar socorro já está auxiliando no resgate. Olha aí que questãozinha massa, né, para você copiar, pausar o vídeo e levar para sua prova, que tudo isso aí pode cair, certo? Sétima questão. Uma pessoa, ao fechar a porta do carro, teve seu dedo arrancado. Nossa, olha, amputou, professor, o dedo amputado. O que fazer com o dedo? Vamos lá. Desprezar o dedo arrancado e socorrer a vítima imediatamente. Desprezar o dedo arrancado e socorrer a vítima. Desprezar.
né? Recolher o dedo e colocá-lo no álcool, né? No álcool. Olha só. A gente tem até uma questãozinha lá, né, que eu falo sobre isso. N, aqui seria um N. Desprezar o dedo arrancado e socorrer a vítima imediatamente. Recolher o dedo. Gente, cuidado quando tiver, olha, imediatamente. Cuidado com essas palavrinhas, né? Imediatamente, cuidado, simplesmente, sempre, jamais, né? Então, olha só, desprezar o dedo arrancado e socorrer a vítima imediatamente. Cuidado, né? Recolher o dedo e colocá-lo no álcool ou embrulhar o dedo em uma gaze e levá-lo junto com a pessoa para o hospital. Será que eu vou recolher ali, né? Embrulhar o dedo e levar junto? Ou recolher o dedo e colocá-lo diretamente no gelo? Questãozinha muito massa aí. Olha só o que é que eu devo fazer. Mais uma questãozinha de primeiros socorros, né? Então aqui, ó, questão de primeiros, né? Vou botar aqui primeiros socorros. PS. Primeiros socorros. Uma pessoa, ao fechar a porta, ela tem o dedo amputado. Desprezar o dedo, deixar lá? Não, que ainda pode haver uma chance. Então, imediatamente. Socorrer a vítima imediatamente, né? Cuidado com essas questões. Recolher o dedo e colocá-lo no álcool? Não, jamais colocar no álcool, deixa aqui errado. Você deve recolher o dedo, mas colocar no álcool não, deixa errada a questão. Embrulhar o dedo em uma gaze. Vamos lá. Então aqui ele vai dizer embrulhar o dedo em uma gaze. Esse é o nosso gabarito. Ó. Embrulhar o dedo em uma gaze, certo? Você vai embrulhar ele, sim. Né? Qual é o procedimento? Embrulhar pode ser numa gaze ou pode ser em panos limpos. Você vai embrulhar em panos, ou com a gaze. E aí pega esse pano, coloca dentro de um saco plástico e aí é que você coloca no gelo, certo? Então você vai pegar esse dedo, né? Você vai pegar lá o dedo, né? E vai, nesse caso, colocar o dedo amputado, né? Ou o dedo feio. Então, seja aqui, eu ainda fazia uma unha assim. O dedo amputado, você vai pegar, colocar dentro, enrolado em panos, né? Deixa eu fazer aqui que seriam os panos. Você vai enrolar no pano, né? E aí, enrolando esse dedo no pano, você vai colocar dentro de sacos plásticos. Sacos plásticos. Se possível, até 2 sacos plásticos. E tapar aqui a boquinha dele, né? 2 sacos plásticos, tem que ser rápido. E somente então você vai colocar ali dentro do gelo, né? Então, somente então você vai colocar dentro do gelo, certo? Não vai colocar diretamente no gelo, nem colocar no álcool, beleza? Show de bola? Entendido? Vamos para a nossa próxima questão? Vamos lá, professor. Próxima questão, né? Então, olha aí a nossa 7ª questão para você embrulhar o dedo em uma gaze e levá-lo junto com a pessoa para o hospital, beleza? Aí é o nosso gabarito. Show de bola, professor. Vamos para a nossa 8ª questão, né? A nossa 8ª questão, que já veio aqui, caso já veio a nossa resposta. Olha que legal, né? Já veio a resposta, mas deixa eu falar aqui. O acidente ocorre por negligência. Você quer saber aqui de negligência, né? Mas você leva sempre essa questão. Foi um erro aqui. Acabei pulando, me precipitando. O professor tá precoce, né? Cuidado, gente. Cuidado com essa pressa no dia da prova também, porque você pode perder uma questão. Aí ele vai trazer o acidente ocorre por negligência. Quando é imperito, olha, aqui ele já trouxe. É imperito na prática da direção, é imperícia, né? Vamos lá. Deixar de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica. Aqui ele seria o quê? Imprudente, né? Letra B, imprudente. Age com descuido, quando falar que descuido, com o seu carro, seu próprio bem, né? Você deixa ali um pneu careca, retrovisor quebrado, farol, né? Ou negligencia uma situação, ali como o caso de uma chuva, né? Age com descaso na prática de direção, não obedecendo aos sinais de trânsito. Aqui também imprudência, né? Olha, imprudência, né? Imprudência. Que seria imprudência. Imprudência também, né? Imprudência. Deixa eu colocar até o R aqui. Imprudência. Imprudência. Essa daqui seria imperícia, né? Imperito, imperícia. Dirige com o som automotivo no volume alto, também seria aqui no caso o cara imprudente. Ele sabe da regra, mas ele quer ser imprudente, né? Imprudente. Então, olha lá. O cara quer ser imprudente, né? Show de bola.
Então aí já trouxe aí a oitava questão, que negligência, quando se tratar aqui, ele quer saber de negligência. Quando se tratar de negligência aqui, ó, é quando ele age negligência com descuido, né? Ele vai agir ali com descuido, aqui o nosso gabarito, o seu carro e o seu próprio bem-estar, beleza? Vamos para mais uma de direção defensiva. Olha que legal, né? A gente estudando lá direção defensiva, vem uma questãozinha aqui para você, ó. Direção defensiva. Deixa eu colocar aqui o DF, que não é Distrito Federal, mas vai ser direção defensiva. Beleza? Uma questãozinha de direção defensiva. Entre as técnicas de direção defensiva estão agrupados 5 elementos, né? Ou fundamentos, elementos. Cai mais essa daqui mesmo, elementos. Quais são os elementos da direção defensiva? Letra A, conhecimento, atenção, previsão e habilidade. Letra B, atenção, habilidade, experiência de 2 anos, segurança e prudência, né? E aqui, gente, eu vou trazer para você resolver a questão. Eu sei que vocês já resolveram aí, mas deixa eu trazer aqui para vocês o que a gente vai trazer lá, o nosso... O que eu quero trazer aqui para você? O nosso, ó, chá, né? Chapede, né? Chapede. Então, chapede, o que você quiser chamar, chapede, né? Olha só, temos o C de conhecimento, né? Aqui ele traz atenção, vamos lá para as outras. Habilidade, ação, prudência, né? Tem um P ali, conhecimentos técnicos, né? Mas já tem aqui já um C de conhecimentos técnicos e previsão. Atenção, previsão, habilidade, conhecimentos mecânicos e prudência, né? Ficou aqui meio por fora. Mas vamos lá. C de conhecimentos, chapede, H de habilidade, né? A de atenção, né? A de atenção, o P de previsão. E aqui ainda teríamos mais um aqui que é a decisão, né? Então ficou um pouco aqui, deixa eu ver se tem mais outro. Não, vai ser essa mesmo, prudência. Então vai ter a decisão, né? Então aqui o D de decisão acabou a questão ficando incompleta, mas você vai encontrar lá decisão, beleza? Não me esqueça que ainda tem aqui a decisão. Show de bola! Vamos para a próxima questão. Então ali a respostinha para vocês, conhecimento, atenção, previsão e decisão. Não esqueçam da decisão, nosso chapede, né? Chapede. Beleza, professor? Mais uma questãozinha para você, oitava questão. O acidente ocorre por negligência, né? Então aqui já estamos repetindo a questão número 8, né? A gente acabou a resposta vindo para cá e ficou um pouco meio... A gente já teve essa questão 8, perdão, né? Vamos para a questão 10. Ela ficou um pouco longe aí, né? Então a gente traz sempre a sequência, ficou a 8 lá, que era para ser primeiro, foi trocado. Entre as técnicas de direção defensiva, mais uma aqui de direção defensiva, né? Então, mais uma técnica aqui de direção defensiva, quando ele vai trazer uma questãozinha aqui para você. Olha, aqui é direção defensiva, não é Distrito Federal, não. Direção defensiva. Entre as técnicas de direção defensiva, agrupados 5 elementos básicos, né? Mais uma vez aqui houve uma repetição: conhecimento, atenção, previsão, decisão, né? Aqui faltou mais uma vez. Então vamos para 11. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo situações regulamentadas pelo CONTRAN. Mais uma vez, repetindo aqui a questão. Mas vamos para frente. Quanto mais se repete, foi um erro aqui do meu... acabou havendo um errozinho aqui e ele ficou uma questão na frente e outra atrás, né? Repetindo. Mas essa daí, quanto mais a gente repete, mais a gente está vendo aí. Mais a gente aprende. O melhor local do corpo, mais um aqui de primeiros socorros, né? PS, primeiros socorros. Olha só, uma questão de primeiros socorros. E essa despenca. Gente, essa questão cai demais na prova. Então preste atenção, porque cai muito. Atrás do joelho, nossa, professor, essa foi demais. No pescoço, no pé ou no punho? Eu fiquei em dúvida, hein? Atrás do joelho ou no pé? Não, né? Que dúvida é essa? Então, no pescoço ou no punho. O melhor local, gente, para verificação chama-se na carótida, né? E fica aqui, ó, né? No pescoço, beleza? Então, aí no pescoço é a nossa resposta, o melhor local para verificar a pulsação.
Show de bola? Você está 13, né? Questão 13 aqui, ó. Você está só, né? E se depara com uma vítima que não tem movimentos, né? A vítima não tem movimentos ali. Nessa situação, ela não tem movimentos respiratórios e nem pulsação. Nessa situação, o que você faz? Verifica se a vítima está fria ou quente. Nossa, o que é que tem a ver, né, gente? Chama o serviço de verificação de óbitos. Nossa, galera, olha só, né? Eita! E aí você já fica se perguntando, eu já li as próximas questões. Pausa sempre o vídeo para você responder. Pausa o vídeo, né? Verifica os documentos da vítima e chama a família. Nossa. Inicia imediatamente manobras de reanimação cardiopulmonar. Aí, letra D, né? Ah, o professor falou imediatamente. Mas, gente, é sem lógica. Então, tem umas coisas que é preciso ser imediatamente. Como sinalizar a via e já começar essas manobras aqui, não é isso? Então, aí, nosso gabarito, quando você se encontra com as pessoas sem movimentos respiratórios nem pulsação, beleza? Olha aí o nosso gabarito. Show de bola aí para você, legal? Pausa o vídeo sempre para responder essas questões. Vamos lá? Olha só que questão maravilhosa aí sobre quanto às características da atmosfera terrestre. Mais um aqui de, vamos lá, meio ambiente, né? Vamos lá, uma questãozinha no meio ambiente. 14ª questão. Quanto às características da atmosfera terrestre e seus distúrbios, a presença de argônio é fundamental para a absorção da emissão de CO2. Nunca ouvi falar isso, né, professor? Valeu-me. A liberação de clorofluor de carbono, né, diminui a camada de ozônio, é prejudicial. A temperatura, ele quer o quê, ó? Quanto às características da atmosfera terrestre e seus distúrbios, né? O elemento mais abundante na composição atmosférica é o oxigênio, será? É. Um dos fatores de diminuição do CO2 na atmosfera é a queima de combustíveis fósseis, né? Então vamos lá? Qual seria aí a nossa resposta, né? Qual seria a nossa resposta aí nesse caso para a gente responder as nossas perguntas sobre meio ambiente, né? Quando se tratar aí do nosso meio ambiente, a gente vai falar lá da poluição das vias, poluição sonora, né? Vários tipos de poluição. E aí vamos ter aqueles gases, né? Como os aldeídos, os dióxido de enxofre, né? O monóxido de carbono, né? E aí todos esses gases, esse monóxido de carbono é um gás altamente poluente, né? E aí, gente, a gente tem que preservar o nosso meio ambiente, aí a importância, né, da gente preservar a questão do meio ambiente, né? Então esse monóxido de carbono, esse CO, é quando a gente chama monóxido de carbono. A questão aí, eu sei que você já respondeu, mas olha só. Quanto às características da atmosfera, a gente estuda lá no nosso manual, né? Clorofluor de carbono, tá lá na nossa parte. Diminui a camada de ozônio. Essa é a que responde a nossa alternativa. Então, olha, letra B. A camada de ozônio, a liberação, né, do clorofluor de carbono, que estava presente nos ar-condicionados dos veículos e foram substituídos hoje. É o que responde a nossa pergunta de acordo com o nosso manual do condutor. Beleza? Não esquece, grava essa questãozinha, leva para a prova. Se cair uma questão cabeluda dessa, você vai saber responder. Questão 15, quando o solo for ser limpo, né? Quando o solo for ser limpo, aqui mais uma de meio ambiente, né? Meio ambiente. Quando seus elementos sofrerem, quando é que o solo pode ser considerado limpo? Quando seus elementos sofrerem a ação de um despejo de afluentes, né? Nada a ver. Quando o hidrogênio da água for preponderante no solo, logo após as chuvas. Letra C, quando ocorrer o processo de lixiviação e todos os elementos apresentam um pH nulo, né? Quando a concentração de um elemento de interesse ambiental for menor ou igual à de sua ocorrência natural, ou quando ele estiver sem vegetação logo após uma queimada. Ixi, olha aí que coisa, né? Quando, professor, eu estou em dúvida, A, B, C, D, né?
Lembrando que a nossa prova do Detran é só ABCD, não tem o E. Então aqui mais um erro do legislador aqui, eu acabei elaborando aqui colocando são só A, B, C e D. Quando a concentração de um elemento de interesse ambiental for menor ou igual à sua, parece mais aqui uma prova de química, né? Mas vamos lá, questão número 15, trazendo para você, o solo é considerado limpo quando seus elementos sofreram a ação de um despejo de efluentes, né? E aí, a nossa questão número 15, número 16, o caso de capotamento, né? Um acidente de trânsito. Então, vamos lá. Gente, essa questão 15, deixa ela fora aí, porque dificilmente vai cair na prova do Detran, né? Coloquei aqui, mas só para que, se caso caia, você vai saber, só memoriza ela. Em caso de capotamento, não devemos, cuidado com esse não devemos, porque você vai, às vezes, se confundir e dizer, olha, letra A, sinalizar o local. Não devemos prestar o socorro às vítimas do acidente. Você sempre vai lendo. Você pega, em caso de capotamento, não devemos sinalizar o local? Devemos, é o primeiro que faz. Não devemos prestar os primeiros socorros às vítimas? Devemos. Não devemos não comunicar o fato às autoridades de trânsito ou não devemos omitir socorro para fugir do flagrante. O que é que não devemos? Não devemos, aí como ele quer essa questão, omitir socorro. Então, não devemos omitir socorro, né? Não devemos comunicar o fato à autoridade de trânsito? Devemos sim, devemos, né? E aí, não devemos prestar socorro? Devemos sim. E sinalizar o local? Devemos sim. Então, não devemos, você pega o não, né? Não devemos, vem para cá, ó. Não devemos omitir socorro para fugir o flagrante. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Beleza? 16ª, 17ª questão. Sei que você tem pressa, você às vezes está no horário de almoço, por isso que aqui não tem muito delonga não. A gente já vem logo, não tem esse linhado para responder questão não. Então você já vem para cá com a gente, Trânsito Passe Online, Professor Moraes, no horário de almoço, respondendo 20 questões para você. Ou na janta, ou próximo a dormir, né? Que a gente já traz aí quentinho para você. O procedimento correto em declive acentuado. Declive, o que é um declive, gente? A gente vai ter o aclive acentuado e o declive, descendo ali nas vias, né? Uma ladeira. Então, qual é o procedimento? Utilizar o ponto morto? Eita, que coisa, né? Utilizar ponto morto, né? No aclive, eu vou lá no aclive e vou usar ponto morto? Não. Utilizar a mesma marcha que seria necessária para no caso de um aclive acentuado. Ô, professor, fui na maior, tava lá com uma dúvida. Gente, aquela que eu falo na nossa aula, quando tiver em dúvida marcar maior, aqui eu não sabia da prova, então eu marcaria a letra B, porque eu iria chutar, só um chute, né? Testar o acelerador e desengrenar o veículo. Uma vez que é questão de lógica, eu vou testar um acelerador numa descida, lembrando que um declive é uma descida. Então aqui nessa descida, eu vou testar o acelerador do veículo, né? Eu vou testar o acelerador, ver se é bom mesmo esse veículo aqui, né? Então, eu não vou testar acelerador coisa alguma aqui, né? Já pensou, gente? Rapaz, meu material aqui ainda não me ajuda a fazer desenhos. Eu sou bom no desenho. Desligar o motor do veículo também não, porque trava tudo. Portanto, aí a nossa alternativa, utilizar a mesma marcha que seria, e a gente teria acertado, né? Indo aí na maior. Beleza? Vamos para a 18ª. A placa ao lado significa bifurcação em cruz. Nossa. Entroncamento. Nossa. Cruzamento de vias, né? Que seria aqui cruzamento, gente. Perdão. Cruzamento de vias ou interseção de vias, né? Existe interseção de vias e existe cruzamento de vias. Essa placa, né, que ela trataria aqui, quando se trataria dessa placa de para você ver bem direitinho aí, de uma placa de advertência, né? Quando eu já falei aqui da placa de advertência. E essa placa de advertência, é importante você saber o seguinte: na questão de entroncamento, na questão de interseção, né? Quando ele chama interseção. A questão da interseção, gente, devia todo cruzamento, olhe, se atente para isso. Todo cruzamento é uma interseção. Mas nem toda interseção é um cruzamento, certo?
Então, toda interseção todo cruzamento é uma interseção. Mas nem toda interseção é um cruzamento, para você responder aí na sua prova e não perder uma questãozinha dessa, certo? Então, nesse caso, a gente tem aí uma placa de advertência, né? Uma placa de advertência ao lado. E advertência. Onde há um cruzamento, né? Isso aqui é como se fosse as vias, né? Quando aqui, gente, eu sempre falo para os alunos que isso aqui é como se fosse uma via, certo? Vou fazer o desenho assim, ó, para você entender bem legal. Então, o que é um cruzamento? Eu marquei aqui, né? Isso é um cruzamento de vias. Trata-se da placa, nesse caso aí, é a placa A6, né? Ó, vai trazer A6. Deu tempo você responder aí, aquele tempinho. A6 porque é de advertência. Então, cruzamento de vias. Lembre-se, todo cruzamento é uma interseção, mas nem toda interseção é um cruzamento. A gente vai ter a bifurcação em cruz. Não, a gente tem a bifurcação, né? Quando vamos ter bifurcação em cruz, não. A gente tem bifurcação em Y, né? Então a gente tem essa bifurcação em Y, que ela vem aqui a placa de advertência e ela sai uma via daqui e outra via abre aqui, né? Então a gente tem essa bifurcação em Y, né? Das vias se abrindo aqui, certo? Mas não temos essa bifurcação em cruz, não. Vamos ter o entroncamento oblíquo, né? A gente tem lá a placa de entroncamento oblíquo. Esse entroncamento oblíquo pode ser à esquerda ou à direita. Tudo isso é interseção. Interseção em T. Agora, todo cruzamento é uma interseção, mas nem toda interseção é um cruzamento. Lembre-se disso. Questão 19, a velocidade mínima, né? A velocidade mínima, ele vai trazer aqui, ó, velocidade mínima. Cuidado para não confundir com máxima. Questão 19 aí, show de bola, fechando aí sobre classificação de vias. Não pode ser inferior a, vamos lá, 40 km, velocidade mínima, 20 km, 1/3 da velocidade máxima regulamentada para o local, ou metade, né? Esse 1/2 aqui seria mais para uma prova de concurso, metade, né? Metade da velocidade máxima regulamentada para o local. Metade, né? Aí, gente, marcaria o quê? Então aí, a nosso gabarito, nossa letra D. Metade da velocidade máxima permitida para o local. Beleza? Vamos para a nossa 20ª questão, fechando aqui o nosso top 20. 20ª questão, a placa ao lado significa... Qual o significado dessa placa, galerinha? Né? O significado dessa placa, veja que ela tem... É uma placa de regulamentação e ela vai ter essa setazinha que vai dizer qual é o lado dela, né? Então, quando a setinha estiver aí do lado do lado direito, né? A setinha está do lado direito, vai dizer que o pedestre deve ir para o outro lado, né? E quando estiver desse lado, vai dizer que deve ir. Então existe dos dois lados. Essa placa aqui, ela trata-se da R30, né? Negócio difícil, R30, né? A gente vai ter aí a R30. Então, nossa placazinha R30, né? R30, ela trata-se de pedestre ande pela esquerda. No caso, seria aí o nosso item letra B. Pedestre ande pela esquerda, legal? Então, vai trazer aqui, ó, pedestre ande pela esquerda. Se fosse pedestre ande pela direita, pedestre ande pela direita, aí a setazinha seria desse lado. Aí tá empurrando ele, é como se a setinha estivesse empurrando, beleza? Ultrapassar os pedestres pela esquerda, não existe. Pedestre ultrapasse sempre, não existe aí essa placa, pedestre ultrapassar. Atenção, pedestre circulando pela esquerda, não. Também não é atenção, porque seria aqui de advertência, né? Então, no caso, não seria essa placa aí de forma alguma, beleza? Gente, fechando aí nossas questõezinhas, quero agradecer a vocês aí,
top 20 questões. Pausa sempre o vídeo para você responder sua questão aí e boa sorte na hora da sua prova. Então, as questões que são mais cobradas na prova do Detran, trazendo aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online. Toda semana tem vídeo novo, toda semana tem vídeo de questões, tem vídeo de orientação para você aqui no nosso canal, beleza? Canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes, é isso aí, aqui no YouTube. Também temos lá no Instagram, Facebook, segue a gente aí para a gente divulgar essa educação para o trânsito, evitando assim tragédias no nosso trânsito brasileiro, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente, forte abraço, show!